24 de junho de 2022, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para mais um encontro pelo pão de cada dia. Encontro esse nosso semanal que se dá em torno da nossa vida e da palavra de Deus. Obrigado aos que estão se achegando, aos que irão estar conosco já em breve. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite estarmos reunidos com saúde, bem-estar e que tudo esteja bem para todos. Sejam bem-vindos, meus queridos. Pelo Pão de Cada Dia é um encontro semanal que tem o intuito de nós estarmos conversando sobre o nosso dia a dia, como já disse, porque é tão importante refletir sobre o universo do modo geral e a nossa conexão, a nossa ligação, a nossa direta ligação com Deus, e sabendo que nós somos espírito, que nós somos seres espirituais também. Então isso cumpre que nós tenhamos atenção para que não percamos a nossa essência. É como um carro que alguns cuidam do carro só esteticamente, mantém ele limpo, mantém ele bem polido, bem arrumado. Outros cuidam do motor, outros só do interior, e aí por diante. E acabam negligenciando, porque o carro são muitos detalhes a se cuidar. E o bom andamento dele se dá pela manutenção de tudo, não só de uma parte do carro, mas ele no todo. Assim é a nossa vida. Todos os órgãos são fundamentais. Temos que cuidar de uma maneira plena, um equilíbrio, porque um depende do outro, gera vida ao outro, ou transmite vida, ou permite que a vida por ali passe, ou se faça vida através do seu bom funcionamento. Então, estar de acordo com a nossa verdade do que somos, do cuidado que devemos ter, que devemos manter, é fundamental. E aqueles que cuidam tão somente da sua vida material, do seu trabalho, do seu desenvolvimento profissional, e não do espiritual, acabam tendo problemas seríssimos, acabam mais tarde tendo que enfrentar esse descuido, e que certamente virá acompanhado de muito prejuízo, às vezes até irreversível. Então estejamos atentos e estejamos animados com a possibilidade e com esse privilégio que Deus nos dá, de que nós possamos, porque é um grupo seleto de pessoas que hoje consegue separar um tempo na sua pesada agenda de compromissos para cuidar de si, cuidar da sua vida espiritual, do seu conjunto tão harmonioso, tão perfeito, criado por Deus. Assim, isso já nos leva a agradecer, e eu quero agradecer a tua presença também com uma oração apresentando nosso trabalho, e você, participante, também ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos mais uma vez, pela vossa graça, pelo vosso amor, pela vossa bondade, reunidos neste encontro semanal, nesta live que agora já procede, já está em andamento, e que nós esperamos que todos aqueles que aqui aportarem, todos aqueles que aqui estiverem tomando conhecimento do assunto de hoje, lhe seja salutar, lhe seja para o crescimento, para a sua desenvoltura, que seja para um amadurecimento, que seja para a edificação. Por isso pedimos ao Teu Espírito Santo que em tudo nos conduza e que nos leve pelo caminho, pela senda da justiça, do amor, da verdade, da sabedoria. Grato eu sou pela vida de cada pessoa e pela minha vida e por tudo que o Senhor tem nos entregue e tem nos favorecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, muito bem, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito dessa inteireza. Hoje, mais do que nunca, vivemos uma realidade muito competitiva, uma realidade onde somos impulsionados, somos levados a sermos competitivos ao extremo, exigentes, somos levados a nos esmerar cada vez mais, acompanhando então uma evolução que se dá em todo o globo, que aqueles que não acompanham, aqueles que ficam atrás, certamente sofrem consequências com isso, porque não raro nós temos nisso o nosso ganha-pão e nisso
o nosso soldo por aquilo que fazemos, por aquilo que apresentamos, por aquilo que damos em troca na sociedade e dela recebemos. É natural que essa preocupação venha em primeiro lugar em função, como eu já disse, do ganho que se tem. É o toma lá da cá. Quem trabalha ganha, quem melhor qualificado é, uma melhor condição de vida pode dispor e assim por diante. Mas isso se dá de uma forma linear, isso se dá de uma forma unicamente humana, às vezes nós esquecendo do nosso progresso espiritual, quando muito por problemas psicológicos, por somatizações, por problemas na esfera emocional, nos damos conta através de um psicólogo, através de um psicoterapeuta, que outras áreas estão em ação dentro de nós. Nós não somos uma única coisa. Não é só o comer o combustível para o corpo, para o organismo físico, mas é para o emocional e também para o espiritual. Esse emocional, que agora está muito abalado, ele tem uma linha tênue com o espiritual. Então o teu corpo, ele tem a clínica, tem a medicina, tem muitos tratamentos e forma de abordagem e exames que você faz, tudo mais. Quando parte para o campo psicológico, emocional, mental, psíquico, ele já muda bastante essa configuração, mudando não só da mão de profissionais, mas migrando também para uma área menos tangível, mas que tem um efeito muito forte sobre a vida. Esta área da mente e do pensamento, da mente, do sentimento, ela faz uma divisão tênue ali com a área do espírito. Então, disse que ela está mais próxima disso, porque é o menos tangível, é o que os olhos não veem, é o que se sente e é a ideia, agora estimulada pela fé, pelo conhecimento, de aonde você vai chegar. Então, cada coisa, por mais que você não compreenda, por mais que você não tenha dado vazão a esse conhecimento, são coisas que vão fazer falta a você, sim. Como eu já disse no início, a exemplo que uma pessoa entra no carro e anda e não se toca, ele acha que o carro só vive de combustível e não de troca de óleo, que não necessita óleo motor, óleo de freio e tudo mais. Então essa pessoa está equivocada. E um dia, por mais que ela só saiba parar no posto de gasolina, de combustível, e encher o tanque de álcool, gasolina ou combustível e tocar, um dia ela vai se dar conta de que o motor parou por falta de lubrificação e vai ter um prejuízo muito grande e por aí adiante, ou o freio faltou e o desastre aconteceu. Então não vem do fato de você conhecer ou não, é o fato de que existe. Quanto você conhece, melhor qualidade de vida você tem e mais recurso você tem para trabalhar quando aparecer o problema ou a situação, ou até de modo profilático você evitar o problema. Se eu sei que o carro precisa de uma manutenção preventiva, eu vou fazer essa manutenção preventiva e vou então com isso ganhar, embora eu desembolse o dinheiro para isso, embora eu esteja ali gastando um dinheiro considerável, mas o estado geral do carro, a sua avaliação sobe, o estado é outro, e é muito melhor quando eu sou guinchado, quando eu tenho que obrigatoriamente parar ele na oficina. Vou ter que gastar igual, vou ter que gastar talvez ainda mais, porque é um socorro, porque ele vem dentro de uma agenda que não para isso, não é programado, quer dizer, ele está ali por necessidade, às vezes longe de casa, às vezes não com pessoas de confiança, e o preço pode custar alto, o resultado pode ser um resultado por uma consequência desastrosa. Então quando nós sabemos, quando nós nos atentamos que não somos só corpo, porque se você olhar só para o corpo, você vai cuidar de se vestir bem, se vestir com elegância, se vestir para as estações do ano, para as situações, para as intempéries, enfrentar tudo. Você vai tomar os remédios quando não se sentir um pouquinho bem, você vai cuidar da boa alimentação, vai fazer exercício físico, tudo em torno do corpo. Então o material, ele grita, um estômago com fome, um organismo com fome, ele vai pedir comida, ele vai dar demonstração de que está com fome e você vai ver isso, será aparente. Então ele como que grita, como que ele reclama. Você sente tontura, sente-se mal e o fato é que você está com fome. O fato é que o nível da taxa de açúcar no sangue diminuiu, então você passa mal. Então coisas assim. Então o corpo ele é muito evidente, é a parte mais palpável, que mais se sente, é a parte física, sólida,
firme que você vê, você atesta, você filma, você percebe. E por vezes as pessoas não veem as demais coisas. Por vezes as pessoas deixam de mensurar as coisas mais importantes que tem, também do lado psicológico, também do lado, como eu já falei, emocional e tudo mais, e vão se dando conta à medida que os problemas vão aparecendo, à medida que vão tratando-se pela doença ou pelo problema e não pela prevenção e não pelo conhecimento, a conta vai aumentando disso. Porque vai se tornando cada dia mais caro, ou eu percebo que eu estou em dívida. Puxa vida, eu não cuidei do meu descanso, eu não cuidei da minha diversão, eu não cuidei de elementos do meu tratamento e hoje ele me faz falta. Eu nunca imaginei, eu nunca procurei tratar essa área porque eu achava que era irrelevante, ou que por si só ela se tratava ou acontecia. Eu nunca fiz ideia disso. Então esse distanciamento que existe, nós podemos colocar o espírito como sendo talvez o último ponto. Em algumas nações que têm pessoas mais interessadas, normalmente as nações inclusive mais pobres, onde as pessoas meditam muito, as pessoas se dedicam a uma fé, a uma religião, então ali eles priorizam o espírito e acabam relaxando com o corpo, com os cuidados com o corpo, com a demais saúde, seja também com o trabalho, enfim. Então são lugares marcados por isso. Também está errado, mas a miúde, o normal é que o espírito seja a última parte tratada em nós, porque nós não damos vazão, nós não damos interesse nele, nós não demonstramos vontade de aprender sobre. Nós vamos tratando, como eu já disse, na medida de apagar incêndio, como bombeiros, como socorristas da nossa própria vida, apagando incêndio, conhecendo o preço caro que é quando não se tem uma prevenção. Então isso tudo nós percebemos no decorrer da nossa vida, que não é novidade para ninguém. Mas agora percebemos que, embora não seja novidade, também não é um hábito de que se pratique isso. Dizemos que pessoas estão agora sendo despertadas, e quero crer nisso, gradativamente estão sendo despertadas através de vários órgãos, instituições e igreja, a respeito dessa necessidade de se cuidar por total, por pleno, por completo. E diga-se também que um acidente pode ceifar sua vida, ou seu coração parar, se um órgão vital entrar em colapso, todo o organismo para, inclusive cessa, tirando a casa, tirando o veículo do espírito, tirando a condição da mente do cérebro funcionar e das emoções e tudo mais. Ele mata. Então quer dizer que nos tornamos quase que suicidas, nos tornamos pessoas que aos poucos vamos permitindo que uma agressão, por falta de prevenção, venha acontecer em nossa vida e venha nos bagunçar. Eu conheci uma pessoa por onde eu fui gerente administrativo de uma empresa, hoje uma empresa muito rica, muito bem posicionada, dentro do seu contexto, e quando eu iniciei lá, eu gerenciei essa empresa, eu gerenciei os negócios, eu fui para ficar alguns meses, porque a esposa do dono, que era um parente meu, estava por ganhar neném, e ele há tempos me sondava para essa empresa. Quando eu saí daquela empresa, porque fechou a filial onde eu estava, a empresa resolveu migrar de ramo e eu não quis acompanhá-la. Aí então eu fiquei disponível e não deu 2 semanas ele veio me buscar, porque ele frequentava a minha casa. Eu era um menino ainda e comecei a trabalhar com ele, fui, mas algumas coisas foram marcantes. Ele era semi-analfabeto, ele não sabia, a assinatura dele já demonstrava que ele era semi-analfabeto, ele mal escrevia, ele tinha problemas terríveis, ele cursou os 2, 3 primeiros anos primário no interior, que era muito precária a educação, enfim. Mas era um homem de negócio, era um homem que tinha os negócios nas mãos. Negócio que eu digo do ramo de combustíveis, tinha uma empresa na mão, uma herança do pai, e ele tocava daquele jeito ali. Então ele era assim muito falho, e ele veio aqui, como que importando, me buscando para as áreas em descoberto dele, porque ele julgava que eu tinha estudo e ele não, e de fato, de certa forma, era mesmo. E
o que acontecia é que ele sabia que ele sobrevivia, tinha que sobreviver daquilo, mas ele não era um homem, como é que eu posso dizer, exemplar. Ele não era o melhor no que ele fazia. Ele mal sobrevivia, tinha dificuldade de comunicação, ele tinha dificuldade de entender as coisas, de compreensão, uma série de coisas, enfim. Bom, eu fui assumindo a empresa dele, e ele sempre me cuidava com muito carinho, com muita admiração, porque ele valorizava e via eu assim como um investimento grande, e de fato eu fui mesmo, os 11 anos que passei com ele. Bem, mas um dia nós saímos e ele pegou e disse, olha, eu vou experimentar eu comprei um carro agora e tal, um carro novo ali, e eu quero que você vá dar uma volta comigo, vai dar uma volta e tal. E os carros na época não eram automáticos, ele sempre comprava carro do ano, e ele fazia de tudo para me agradar. Então a compra de um carro, ele queria que eu andasse, fosse o primeiro a andar com ele, e tudo, aquele agrado, toda aquela forma de aproximar, de agregar valor, né, ao salário que ele me pagava pela função que eu fazia naturalmente. Então quando nós saímos um dia, não sei o que aconteceu, ele arranhou a marcha do carro. Era um carro novo e ele ficou tão envergonhado de ter arranhado a marcha na troca de marcha, câmbio manual. E eu disse a ele, não se incomode, se acontece. Ele disse, não, isso não poderia acontecer comigo. Porque a primeira coisa que eu fiz, a primeira profissão, e eu considero profissão na minha vida, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi dirigir. Foi a primeira coisa importante na minha vida. Eu sou motorista desde criança. E para mim errar uma marcha é uma coisa muito grave. Me dá uma vergonha muito grande. Eu não poderia errar uma marcha, eu não poderia arranhar o carro. Eu não poderia cometer isso, porque isso era a minha vida, foi a minha vida até eu ter a empresa. E até hoje. Então ele se considerava motorista profissional, digamos, até aquele momento. Até que ele se identificava e ele se permitia, por exemplo, que nos negócios ele falhasse, fosse passado para trás, não entendesse, perdesse a oportunidade, cometesse gafes, das mais comuns, das mais básicas até. Mas ele não se permitia errar naquilo que ele se considerava bom, ou talvez o que era para ele, no fundo do coração, a verdadeira profissão dele. Ele se envergonhou, pediu desculpa, que não fazia o mínimo sentido ele pedir desculpa para mim. Não tinha mínimo sentido ele falar de uma coisa tão banal, e que na verdade não tinha nenhum efeito para mim aquilo, mas para ele era importante. E com o passar do tempo, eu aprendi, sempre muito observador, a avaliar o comportamento dele. E eu, na ignorância que ele apresentava, na falta de cultura dele, na falta de conhecimento geral, na falta de estudo que ele tinha, ele, no meio disso tudo, ele tinha muita sabedoria em algumas coisas que ele fazia. E esse foi um dos atos que eu achei também bastante valioso, porque ele foi tocado no coração, algo o constrangeu. Quer dizer, eu errei uma coisa que não podia errar. E esse sentimento é um sentimento nobre, é um sentimento muito valioso. Hoje ele é um homem vencedor. Hoje ele é um homem rico, muito rico. E muito longe de onde ele partiu, ele está hoje. Os filhos deles assumiram tudo, eu fiquei os 11 anos, organizei a empresa dele, fui uma grande alavanca para ele. E a partir de então ele, por necessidade, precisava aprender e encaminhou. Depois os filhos assumiram e, de final, hoje ele é um homem cheio de dinheiro. E eu entendo que a ignorância dele permaneceu no sentido de que ele não tirou aquele atraso, ele não veio a cursar nada, ele não veio fazer nenhum outro tipo de... ele é um homem que até hoje eu acho que ele só tem o primário, mas já viajou o mundo. E ele teve nisso valores que ajudaram ele a ser um homem rico. Então não foi aquele caminho habitual da faculdade, daquele conhecimento habitual, mas haviam valores, haviam coisas em que a consciência dele acabava ensinando. E quando você tem uma consciência aberta, livre, desimpedida, quando você permite que ela fale contigo, ela vai ser um grande mestre para você. Porque ela vai te mostrar, ela vai te apontar, ela vai te constranger, ela vai te envergonhar, mesmo quando os outros não perceberem. Mesmo quando foi o fato comigo de que ele não precisava me dar nenhuma satisfação, mas ele precisava
naquele momento, se proclamar e reconhecer o seu erro. E é assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos, para quem tem consciência e vontade, mesmo sendo, como eu já disse, eu posso dizer hoje abertamente que ele continua, comparado com os empresários, ele continua ignorante, só que rico, ele enriqueceu. E se essa é uma das metas do trabalho, trazer benefício, dinheiro, solução nesse sentido financeiro, ele atingiu o objetivo. Quero ler para vocês a palavra no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, somente esse versículo diz: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Obrigado, meu Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado por nos trazer agora uma reflexão sobre esse tema, sobre palavras do Mestre que nos deixou consignado através do livro sagrado por outras pessoas, lembranças, frases e tudo, enfim, que necessitamos para que tenhamos uma vida de abundância, uma vida em paz, uma vida vitoriosa. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Vamos lá então. Se nós hoje fizermos uma avaliação, como muitas vezes já fiz aqui, muitas vezes eu apontei aqui já e trouxe para nós que estamos à frente de igreja, nós que estamos na condução do Santo Evangelho, para dispor o Santo Evangelho às pessoas, despertá-las para o Santo Evangelho, despertá-las para a vida. Qual é essa missão tão nobre da igreja de trabalhar o caráter das pessoas, de aproximar as pessoas do seu real valor, de conectar as pessoas com a sua espiritualidade, com o Pai Celestial Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, a sua obra maravilhosa, cultivar a presença do Espírito Santo, tornando nobres seus sentimentos, pensamentos e ações e edificando um caminho de vitória. Nós, então, podemos atestar que se a humanidade vai em caminho contrário, se nós que somos responsáveis por esta formação, se nós que somos anunciadores da verdadeira prosperidade em Cristo Jesus, que é a prosperidade como pessoa, como ser também espiritual, protegido, guardado pelo Pai, indiferente da sua condição financeira, mas ricos em termos de vida, de alegria, de saúde, de bem-estar, de conhecimento. E digo conhecimento, não também criticando, não é o conhecimento humano, é o conhecimento de Deus. Quando eu falo em conhecimento, cheio do conhecimento do Senhor, porque a pessoa pode ser um analfabeto completo, mas ter uma sabedoria que vem do alto, porque está próximo do Senhor nos seus sentimentos, nas suas ações, que é o ideal para nós. Nada contra a especialização, nada contra a instrução, seja ela profissional, seja ela didática em outras áreas, mas em sobretudo o conhecimento do Senhor, de quem você é. Então, quando nós que trabalhamos este lado tão importante, tão fundamental, que patrocinamos pais, as pessoas através do ensino de Jesus, quer dizer, não que nós o patrocinemos, nós anunciamos aquilo que leva as pessoas a terem esta vida de paz, esta vida de harmonia, de acordo, de vida, enfim, desfrutando da vida, preparando a sua caminhada para a próxima vida e tudo mais, né? Então, quando nós olhamos para a humanidade, para as suas mazelas, para as suas dores, para as suas enfermidades, para a condição até subhumana com que o ser humano, muitos vivem, muitos amargam condições terríveis, e isto falo de nações também, de governos, estou falando da humanidade de um modo geral, que é sabida, é conhecida, está escancarado. Hoje não há como não saber a condição global, quando nós temos a condição de estarmos ligados online com o mundo todo. Em algumas horas, se houver algum atraso, pelo menos em algumas horas você já está novamente informado, bastando entrar em contato com aquele canal que traz aquela informação. Mas o mundo hoje se oferece em transparência nesse sentido, mas uma transparência no sentido de velocidade de comunicação em tempo real, mas não uma transparência de sentimento, de ideal verdadeiro. Então hoje vemos nações direcionadas
a um consumismo, nações direcionadas a uma escravidão, nações direcionadas a abolir a crença, o sentimento. Lembro ainda que um grupo que foi se apresentar uma vez nos Estados Unidos, eles se apresentaram de uma maneira ousada, porque o tema do CD deles era um tema que falava do inferno e falava desse tipo de coisa, eles cheios de querer impactar as pessoas, e se vestiam como diabinhos, como capetas. E na apresentação, quando eles chegaram aos Estados Unidos, eles enfrentaram uma rebelião, não, digo, eles se enfrentaram, foi uma, como é que se chama? Enfrentaram uma manifestação. E o líder do grupo olhou e disse: contra quem eles estão manifestando? Daí a pessoa disse: é contra você, é contra nós, contra o grupo. Por quê? Porque aqui é uma nação protestante. Mas a nação da onde ele veio, ele disse: mas lá para nós, nem o cristianismo é levado a sério. Aqui é uma nação protestante baseada na fé em Cristo Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. Então aquelas mulheres e aqueles homens mais conservadores, então chocados, armaram aquela passeata e fizeram aquele repúdio ao lançamento do disco deles. Eles tiveram dificuldade. Mas o curioso foi o que ele comentou: não, mas lá na região onde nós estamos é a divisa, porque a Europa tem divisas muito próximas ali, tudo perto. Então ele dizendo: não, mas em tal lugar eles nem ligam para isso é uma diversão para eles, porque eles não são assim religiosos, ou então ele usou o termo, não são fanáticos. Então por isso você vê que há nações que estão direcionadas, há povos direcionados ainda, como eu já disse, ao trabalho, ao consumismo, à busca do benefício próprio, só do bem-estar do corpo e por aí adiante. Olhando nesse prisma, nós vemos uma falha desse processo. Nós estamos vendo uma falha que se a igreja se propõe então a trabalhar pessoas também para a sua espiritualidade, e essas pessoas não conseguem se conectar com ela, quer dizer, essas pessoas cada dia mais se afastam. Há regiões na Europa que realmente está dramático isso, em dias de plena luz que nós estamos, de pleno conhecimento, com fartas informações. Você acessa livros, literaturas, você acessa hoje eventos online tremendos, maravilhosos. Você pode fazer à distância, muitas coisas estão ao teu alcance, mas não está ao alcance o coração humano, não está ao alcance essa conexão do coração com Deus. Então, mais uma vez, o Espírito vai lá, o último a ser tratado, o último a ser levado em conta, em consideração. E daí então é que eu percebo que aqueles que são, digamos, a esposa daquele meu primo não tinha a obrigação de não errar nenhuma marcha no veículo, de não arranhar a caixa do veículo, porque ela não era uma... Quando ela choferava, ela fazia por obrigação, por necessidade. Nunca a consciência dela ia dizer: nossa, que vergonha, eu errei a marcha. Poderia se constranger brevemente, mas não como ele. Então eu espero que isso que eu vou falar agora aconteça com os cristãos. Eu não posso esperar que os que não conhecem o Senhor Jesus, o Santo Evangelho, tenham esse sentimento. Mas os que conhecem, nós, conhecedores, praticantes, nós, discípulos do Senhor Jesus, precisamos atentar para isso que ele diz aqui no livro de São Mateus. Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus está chamando a atenção agora para uma preocupação nossa. Com quem você tem que se parecer? Às vezes a gente entra em assuntos ou ouve coisas, comentários que nos envergonham, nos constrangem. Você ouve uma pessoa dizer: eu preciso ir para a igreja, hein, porque ele é um bêbado. Você precisa se converter porque ele é um alcoólatra. Você precisa se converter porque ele tem uma preferência sexual diferente das pessoas normais, tidas normais, ou tidas, né, até então, os héteros, por exemplo. Então, cada vez que você se refere que alguém precisa se converter, dá a impressão que aquela pessoa está muito errada, mas que você não. E a nossa falha está nisso. Se os verdadeiros seguidores do Santo Evangelho, comprometidos com a missão de serem seguidores, autênticos, representantes verdadeiros,
se estes, assim assumir esta condição comprometida com a sua missão, com a sua vontade e missão na sua vida, e demonstrando vontade real de se converter, não aconteceriam essas coisas. O mundo teria, a humanidade estaria agora palmilhando um caminho diferente. Mas é que agora as pessoas não parecem muito comprometidas. O crente não diz para o outro: se converta, meu irmão, porque ele já é um crente de 10 anos de igreja, de 15 anos de igreja. Um pastor não acha que tem que se converter. O ministro do evangelho não se acha que tem que converter. Ele já acha que já aconteceu tudo através de um batismo. Ele acha que já está tudo pronto o dia que ele foi ordenado, ou pegou uma carteirinha na mão, ou ganhou então o espaço para poder falar em nome do Senhor. Então esta falha, esse desdém, essa falta de compromisso em ser verdadeiramente, está fazendo com que muitos estejam agora se perdendo no meio do caminho. Está permitindo que a humanidade caminhe de uma maneira livre, no sentido de pensar o que ela quiser. Porque muitas coisas nós aprendemos por olhar, pelo exemplo. E quando nós vemos um mau exemplo, ou quando nós vemos pessoas comuns em todos os lugares, então nós generalizamos. E essa liberdade que eu quero falar, eu posso pensar o que eu queira de você, porque eu penso mediante o que você faz. Porque quando eu vi o que você fez, o meu julgamento foi automático, a minha impressão, ou eu automaticamente te comparei, ou deixei de te levar a sério por causa disso. Então, a minha atitude, ela delata, ou ela passa uma primeira impressão, certo, errado ou não, para a pessoa. Ninguém é obrigado a saber o que está fundo no meu coração se eu não demonstro nas minhas atitudes. Então esta questão da conversão dá a impressão de que é para o exemplo mais grosseiro, mais bárbaro, ou mais conflitante com o pensamento de uma sociedade. Mas quando Jesus está interessado em nosso coração, em nossa alma, em nosso amor verdadeiro, Jesus, na verdade, ele propõe o privilégio de andarmos com ele. Ele se propõe, ele se abre como um caminho e diz: segue-me, meu filho, venha comigo. Então ele nos dá esse privilégio e nós só temos que ocupar esse espaço e só temos que nos mostrar. Mas parece que está havendo agora uma defasagem muito grande nisso. A humanidade, ela está caminhando porque ela está livre para caminhar, ela está livre para as suas experiências, ela está livre porque há uma frouxidão de tudo. Porque frouxidão que eu digo é assim, eu não estou dizendo que tem que amordaçar as pessoas e ensinar força. É porque eu posso pensar o que eu quero, tudo é permitido pensar. Porque a permissão ou não tem que ser uma coisa da tua consciência. Você tem que estar convencido. E quando eu amo, eu volto para casa. Quando eu amo, eu cuido. Quando eu amo, eu tenho responsabilidade. Quando eu amo, eu não abandono. Quando eu amo, eu estou presente ou eu me esforço ao máximo que eu posso. Então a minha consciência, por amor, por algo nobre, me prendeu a isso. Eu coloco uma aliança no meu dedo e para conviver com alguém. Porque eu quero que a pessoa saiba, e todos saibam, que eu tenho compromisso. Um compromisso de amor. Este compromisso deve fluir naturalmente. Eu quero, prisioneiro de Cristo, eu quero ser prisioneiro do Senhor Jesus. Porque para mim Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a felicidade, é a saúde, é a plenitude. Ele nos liga com a nossa eternidade no Senhor. Quem não tem este amor ou este conhecimento, entre aspas, é livre para pensar e para fazer o que bem entende, porque a sua consciência está certa só de uma coisa: eu pago pelos meus atos. E às vezes entarde isso. Às vezes isso vem quando está atrás de umas grades, às vezes isso vem quando já se foi privado, quer da sua saúde, quer do seu bem-estar, quer da sua família. Essa conclusão pode chegar tão atrasada e pode chegar assim tão defasada e tão marcante, que eu preferiria ter aprendido, preferiria ter me poupado desta condição. Então, sede perfeitos, quando você fala nisso, sempre os extremos. Você quer ser como Jesus? Claro,
Eu quero seguir os passos do meu mestre. É para tomar o lugar dele? Claro que não. É para me fazer dele? Claro que não. É porque esse caminho é bom para mim. É porque nele eu encontro vida. É porque nele eu encontro o que o mundo não pode oferecer. É porque nele eu encontro a diferença de quem busca no mundo e tão somente o proveito para saciar a sua fome física, carnal, as coisas materiais, e que perecem em silêncio, sob a penumbra do medo, do terror muitas vezes, e amargam uma esperança tão enfadonha, tão triste, a respeito de seus últimos dias. Há de se escolher o melhor, queridos irmãos. A humanidade está caminhando livremente, em alguns lugares mais adiantados para o desespero, para o abismo, para o desastre, para o infortúnio, outros para a perdição, e nós não estamos podendo apreciar muito a caravana do povo de Deus, que iniciou por vontade de Deus para esse tempo, alguns milênios atrás. O povo de Deus parece imperceptível, ou parece não querer se mostrar, ou parece até não existir, às vezes. Porque os exemplos são tão poucos, porque o modelo parece tão desgastado ou inatingível. Estamos nos conformando com os remendos, com gambiarras, em coisas que são vitais. Ora, você pode fazer uma gambiarra naquele teu carro, coloca uma peça de segunda linha, terceira linha, você pode amarrar com arame, você pode colar com qualquer coisa, você pode fazer o que você bem entender. Você não pode fazer isso com o teu coração, você não pode fazer isso com um órgão vital, você não pode fazer isso com a tua alma, com o teu espírito. Então tem que haver discernimento, e hoje fica um alerta, que nós temos que retomar, nós temos que fazer esse esforço. Nós não podemos simplesmente deixar que a humanidade caminhe como está, porque então seremos apáticos, egoístas. Se tudo está bem para mim, que me importa a dor do outro? Se eu estou bem, que me importa se eu conheço o caminho que o outro não saiba? Se eu tenho mantimento e provisão no momento de dificuldade ou de guerra ou de conflito e o outro não tem, ele que fique para fora. Então como justificar que isso é cristão? Como justificar que esses são seguidores do Senhor Jesus quando Ele entregou sua vida por nós? Então a humanidade tem muito a ver, muito mais do que imagina. Nós temos muito mais a ver com o universo do que nós podemos querer pensar, ou que nós meditemos no dia a dia. Pouco nós vemos a importância nossa no contexto da empresa onde trabalhamos, da família onde eu estou, às vezes nem isso. Por vezes pessoas não se sentem nem importantes, alguns até descartáveis. E isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma ciência errada que as pessoas retêm dentro de si. Somos valiosos sim, somos conectados, o universo de uma maneira gigantesca caminha conforme a elegância que nós permitimos que ele caminhe ou não. Uma pessoa com dor de dente não consegue expressar um sorriso, um rosto afável, lindo, está com expressão de dor. Uma pessoa com o pé machucado vai cambalear, vai mancar, talvez ande de uma forma muito feia, porque não pode sustentar ali, a dor é intensa. A humanidade, se ela está cambaleando, se ela está mancando, ou se ela está depauperada, se ela está de alguma forma afetada, é porque nós não estamos patrocinando esse conforto de um espírito elegante. Tome-nos todos agora como sendo um corpo, assim como uma árvore é representante das árvores, assim como um lago, um rio representante dos rios, enfim, um representante de cada, e o homem caminhando sobre. Mas o homem também fruto do que hoje nós permitimos que ele seja. Será que ele terá a elegância de um caminhar reto, tranquilo, em paz? Ou será que ele estará registrando ali ou demonstrando uma enfermidade terrível, uma dor
que não cessa, que imagem nós daríamos a nós em termos de humanidade? Então eu quero que você, de todo o coração, seja um participante da grande obra do Senhor Jesus, que veio para trazer socorro, alívio, cura, bênção, milagre. Quando se espera que o milagre seja através de um dom de maravilha, por exemplo, ou de cura, tem algo mais que tem que ser curado em nós. A nossa postura espiritual está danificada, nossos pensamentos estão contaminados, a nossa visão de vida e de mundo, ela está caolha, ela está míope, ou qualquer outra doença que não permite que ela enxergue bem, ou deficiência, ou anomalia. Estamos como que afetados, grandemente aqui ou ali, porque nós não estamos enxergando, nós não estamos dedicando, porque o modelo está sendo perdido. Aquele homem se envergonhou por errar uma marcha no seu tempo. Pensa o constrangimento numa orquestra de alguém que sai do compasso, ou alguém que erra a nota, alguém que vai cantar e desafina. Mas nós podemos, como cristãos, desafinar, errar o tempo, se equivocar, podemos andar com remendos, podemos andar assim que o mundo não vai perceber. O mundo não vai ligar muito para você se você sair mal na rua, porque o mundo está sofrendo de maldade, de males. E se você sair sem um braço, ou sem uma perna, ou sem cabelo, o mundo não vai reparar muito em você, porque o mundo está assim. Então é confortável não chamar a atenção dos outros. Ser o sal da terra significa então a tua diferença, o teu zelo por um modelo que você segue, um modelo que traz paz, traz amor, luz, vida. Ele traz a continuidade de uma proposta maravilhosa do Pai entregue pelo seu Filho amado. Precisamos, queridos irmãos, precisamos nos dedicar, precisamos ser perfeitos no propósito de eu assumir ser um cristão. A minha intenção é perfeita. Não estou me comparando com Jesus, mas estou dizendo que o meu sentimento é verdadeiramente esse. Não é um sentimento contaminado, imperfeito. Eu tomei a decisão e a minha tomada de decisão, ela é reta, ela é perfeita no que tange a minha vontade. Porque se o meu coração for sincero, ou se a minha consciência de mudar, de necessidade de mudar, for sincera, então ela está nessa perfeição. Porque o Evangelho veio para os errantes, para os pecadores, para os desvalidos. O que nos destitui do Evangelho não é não sermos perfeitos, é que a nossa vontade não seja conforme de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É para Ele que nós somos. Mas as atitudes nossas aqui é que estão agora pontuando e mostrando, dando sinais de como estamos. E cada vez que você agora comenta as mazelas da humanidade, comentários pesados que se ouve a miúde a respeito de que o mundo não tem mais salvação, o homem não tem mais jeito, não tem mais esperança. Em alguns povos e nações, em algumas classes, as pessoas já vivem essa realidade e por isso se deprimem, se entregam, por isso também se aviltam, por isso também migram para a violência, migram para o escândalo, no desespero. Aonde está o povo de Deus? Aonde está o teu precioso exemplo, meu irmão querido? Aonde está o meu sentimento perfeito de mudar? O perfeito sentimento que eu posso ter é de que eu não posso me contentar com o que eu sou. Eu tenho que conhecer o meu valor e tenho que me valorizar, mas eu não posso me contentar com o que eu sou, porque o mundo não vai exigir isso de mim.
O mundo vai abrir as portas e vai permitir que eu seja o que quer que eu queira, ou a minha ganância leve a ser. Ele a escancar as portas e diz: se tem coragem, venha, tome o que você quer. Como saqueadores, alguns chegam e têm a propriedade de abraçar maior volume de coisas e são tidos como bem-sucedidos, como ricos, não como vencedores. A nossa vitória só se dá em Cristo Jesus. Abrace o teu quinhão, abrace a proposta do Senhor Jesus, abrace a grande condição que você tem, a oportunidade de ter vitória verdadeira, real, pelo amor do Senhor, que está à nossa disposição. Muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado por você manter-se também interessado nesses assuntos que não são muito comuns, que não se leva hoje muito em conta. Eu sei que aqui eu tenho algumas pessoas que já estão acompanhando, outras, como de praxe, vão assistir os vídeos depois, mas já somos um grupo aqui. Aqui temos, quero agradecer as pessoas que aqui estão, que aqui se fazem presente já, o irmão Freire, irmã Débora, irmã Jéssica, Elisete, irmã Patrícia, Goulart, irmã Adriana, irmã Cristina, perdão, irmã Vanderleia também conosco, irmão Roberto Silva. Certamente alguns mais depois vão estar vendo na gravação no YouTube, que você vai para o YouTube. E eu quero encerrar a nossa live de hoje com uma homenagem, uma singela homenagem. Nós vamos colocar agora, vocês vão ouvir o fundo musical, e essa minha homenagem vem para o filho de um grande amigo meu. Uma família hoje está muito triste porque tem a incumbência de sepultar o corpo do filho de um membro da sua família. Este homem, dotado de grande talento, um jovem ainda, dotado de um amor, de uma vontade de viver, de grande talento, talvez tenha amado tanto que o coração dele não suportou, e por falência no coração ele acabou, então, o Senhor o recolhendo. E eu quero deixar aqui, não vou comentar o nome dele, porque essa homenagem é do fundo do coração. A família sabe desse sentimento, e eu, estando muito distante deles, que moram muito longe, vai saber que essa é a minha forma de participar desse momento, dessa dor que eles estão passando nesse momento. Então, ao autor, esse foi o último trabalho em vida dele. Algumas horas antes de ele ser recolhido pelo Senhor, ele estava elaborando essa música, que não chegou a gravar. Ele já é um compositor, já era um artista, e a família não vai mais poder ver ele produzir. Presencialmente nada mais ele vai poder produzir, porque a sua boca não fala mais, porque já não há vida no seu corpo. Mas para todos aqueles que o amaram verdadeiramente no seu coração, continuarão produzindo, continuarão vivendo sob a boa lembrança que ele deixou dos seus mais ricos momentos. Assim como ele entregou no mundo musical e no mundo da poesia e da música um trabalho lindo, maravilhoso, ele entregou de si para muitas pessoas que puderam dizer que o amaram. Aqui fica os meus votos de que Deus, ao recolhê-lo, tenha ele no melhor lugar possível, que um dia possamos nos regozijar com o grande encontro que havemos de ter, e que a família, especialmente aqueles que mais o amaram, sejam consolados pelo Espírito Santo de Deus. Esse trabalho hoje é apreciado por nós, e a sua discografia e a sua obra artística, quando buscamos pelo seu nome, mas dentro do coração, como eu já disse, a obra continua, porque ele nos deixou um legado, que cada qual possa viver disso e dessa boa lembrança. Que o Espírito Santo os console e que Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês que participaram desta live. Obrigado mais uma vez, o carinho de todos. Que Deus os abençoe e que a cada dia mais possamos viver intensamente no modelo de Cristo Jesus,
acertando o passo da humanidade nesse tempo. É um grande privilégio para você, para mim, poder participar desta grande obra que tem tornado a humanidade agora tão necessitada dela, que se dará por você e por mim, cada um de nós que assim crê. Deus o abençoe, em nome de Cristo Jesus, até sexta que vem, se Deus o permitir. Amém. Obrigado, Senhor Jesus.